1939, Hitler invade a Polônia. Em 1º de setembro de 1939, tropas do exército alemão, mais conhecido como Wehrmacht, invadem o território da Polônia. 2 dias depois, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha nazista, honrando assim o pacto de defesa que haviam feito com a Polônia há algum tempo antes. Nem Inglaterra nem Polônia atacam a Alemanha. Assim, a Alemanha consegue rapidamente dominar todo o território polonês junto aos soviéticos, que 17 dias depois da invasão alemã também invadem a Polônia em um acordo pré-estabelecido entre Alemanha e Polônia, conhecida como Pacto Ribbentrop-Molotov. A Alemanha emprega contra a Polônia, pela primeira vez na história, uma nova forma de combate, conhecida como Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. Utilizando da Blitzkrieg, a Alemanha consegue invadir rapidamente não só a Polônia, mas também a Dinamarca e a Noruega. Ambas são dominadas rapidamente pelo exército alemão, que surpreende a todos. O presidente brasileiro à época, Getúlio Vargas, declara a neutralidade brasileira. O Brasil não era uma nação militarizada e não tinha indústrias. Com isso, não era um país pronto para a guerra. Não há presentemente motivos de espécie alguma, de ordem moral ou material, que nos aconselhem a tomar partido por qualquer dos povos em luta. Cumpre é manter estrita neutralidade ativa e vigilante na defesa do Brasil. Por mais que Vargas se declarasse neutro, ele tinha interesse em ambos os lados, porém ainda preferia o lado fascista da história. Os brasileiros se mantinham tranquilos em relação à guerra, sabendo que o país não tinha o legado de se envolver em conflitos europeus, assim como fizemos na Primeira Guerra Mundial. Só entraríamos em combate se fôssemos atacados ou se recebêssemos uma proposta muito boa de algum dos lados para ajudá-los. O Reich não nutre nenhuma ambição territorial contra qualquer nação e quer viver sempre em paz com todos os países. O povo destes países não deve se deixar iludir pelas intrigas da propaganda inglesa. O Reich não nutre nenhuma ambição territorial contra o Brasil. Os brasileiros nada têm a temer, portanto, dos seus amigos da grande Alemanha nazista. Em 10 de maio de 1940, a Alemanha, utilizando a Blitzkrieg, invade a Europa Ocidental. Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França se rendem rapidamente em menos de 2 meses. Eles foram totalmente pegos de surpresa pela Alemanha nazista. A Itália também invade a França e agora entra na guerra oficialmente ao lado do Eixo. A partir deste momento, a Inglaterra passa a lutar sozinha contra o Eixo. Agora, a Inglaterra começa a ser atacada pela Alemanha a partir de bases aéreas localizadas na França. Para responder a esses ataques, a Inglaterra começa a se preparar para uma guerra aérea. Assim, em 1941, dando início à Batalha da Inglaterra. A batalha que acontecia sob os céus ingleses foi conhecida como Batalha da Inglaterra e foi travada por caças britânicos e bombardeiros e caças alemães. A Alemanha tinha como objetivo na Batalha da Inglaterra bombardear e desmoralizar o povo inglês, fazendo com que o próprio povo pedisse a rendição da Inglaterra perante a Alemanha. O que a Alemanha não esperava é que a Inglaterra lutaria bravamente e sairia como vencedora dessa batalha. Pela primeira vez, os aliados estavam saindo como vencedor de uma batalha. A Alemanha decide por recuar e mudarem de técnica.
A Alemanha começa a investir em ataques submarinos contra comboios aliados que estavam vindo pelo Oceano Atlântico, trazendo suprimentos para a nação inglesa. A Marinha da Inglaterra, que era a maior e a melhor e mais bem equipada marinha do mundo na sua época, toma para si o combate e decide investir pesado contra os U-boats alemães. A marinha alemã, que não era tão bem equipada e tão forte assim, começa rapidamente a se equipar. No entanto, mesmo se equipando, não consegue bater de frente com a marinha inglesa. Mesmo causando muitos estragos para os comboios aliados, a marinha alemã não consegue se sair como vitoriosa contra a Inglaterra. Então, ela decide atacar países que eram mais fracos, como o Brasil, que também eram muito importantes para a linha de suplementação, mas no entanto não teriam defesas como a Inglaterra iria ter. Então, a marinha alemã decide investir sua ofensiva contra o Atlântico Sul, já que os países que ali eram localizados não tinham uma forte defesa, poderiam facilmente ser atacados e tinham uma grande importância para o suprimento dos aliados. O Brasil vira um alvo fácil para a Alemanha. Logo de cara, a Alemanha começa afundando vários e vários navios brasileiros, mesmo com o Brasil estando em estado de neutralidade. Vários brasileiros morrem em ataques alemães. A população revoltada decide ir às ruas pedir para que o Brasil entrasse em estado de guerra contra a Alemanha. Logo, com o apoio dos americanos, o governo brasileiro, por assim, declara guerra contra a Alemanha, cortando relações com os países do eixo e, finalmente, entrando em estado de guerra. Submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Cairu. O governo do Brasil protestou perante o Reich contra o afundamento do navio brasileiro Cairu. Um submarino alemão torpedeou o navio brasileiro Buarque em águas do Mar das Antilhas. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Olinda. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro. O governo do Brasil protestou perante o Reich contra o afundamento do navio brasileiro. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio. O governo do Brasil protestou perante o Reich contra o afundamento. Um submarino alemão torpedeou e afundou. O governo do Brasil protestou perante o Reich contra. Um submarino alemão torpedeou e... Era o 6º navio afundado. Navio pacífico e desarmado como todos os outros anteriores. O Brasil, com o apoio dos americanos, rapidamente corta sua relação com os países do eixo. Os americanos viam o Brasil como um grande aliado para essa guerra, já que eram geograficamente bem posicionados. Então, o Brasil declara guerra finalmente à Alemanha. Essa é a razão pela qual, hoje, às 6 horas da tarde, de ordem do eminente presidente desta república, os embaixadores do Brasil em Berlim, em Tóquio e o encarregado de negócios do Brasil em Roma passaram nota aos governos junto aos quais estão acreditados, comunicando, em virtude da recomendação terceira da reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, o Brasil rompia suas relações diplomáticas. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Os americanos, com interesse em fazer a criação de uma base no Brasil para apoiar seus esforços de guerra no Atlântico e no norte da África, dão apoio rapidamente ao Brasil, assim também dando treinamento e novos equipamentos para as forças brasileiras. Newest ally of the United Nations, Brazil, largest republic in South America. Brazil, only 5 hours by bomber across the South Atlantic to Vichy-controlled Dakar. Stirred by Nazi sinkings of unarmed Brazilian vessels, the wanton killing of Brazilian citizens, a neutral nation rises to demand war upon Germany and Italy. Massing before the Chamber of Deputies, an aroused people hear patriots declare that this assault upon Brazil's honor shall not go unchallenged. In
In Rio de Janeiro, the German embassy is closed. Its diplomats, along with the Italians, are held to ensure the safety of Brazilians in Axis countries. Axis-owned shops and stores are closed and guarded. Axis ships are confiscated. Today, the friendship founded between President Roosevelt and Brazil's President Vargas becomes a military alliance. The solemn pact signed by these two American nations weld them more closely now than ever before. And under the terms of Lend-Lease agreements, United States ships rush arms and supplies to their southern ally. Os americanos desembarcam em Natal trazendo uma grande gama de suprimentos e recursos para o Brasil, assim também para criar sua base aqui no nosso território. From American aircraft factories, U.S.-trained Brazilian pilots take home training planes for their rapidly growing Air Force, flying them direct from North to South America. One of the most remarkable flights ever made by training planes, a 6,000-mile trip under their own power. Always an air-minded nation, Brazil is proud of her 600 new landing fields and aerodromes. Sky Patrol on the alert. Pilots rush to man their ships. For Brazil, a country greater in area than the continental United States, must defend a coastline of 4,800 miles. From Brazil's shipyards, new vessels are going down the ways. President Vargas promised, Brazil will defend her waters, will man her coasts. The Brazilian Navy puts to sea, her efficient fighting force now joining United States and allied warships on anti-submarine patrol. Since 1923, a U.S. naval mission in Brazil has helped strengthen its good neighbor to the south, sending U.S. ships and U.S. sailors on goodwill visits to Brazilian ports. Now, with Brazil at war, ships of all the United Nations may base in her harbors. Today, Brazil's armament factories are tuning at top speed. Her armed forces are on the march. Again, as in the last war, Brazil stands with the United States, first South American nation to declare war on Fascist Italy and Nazi Germany. O Brasil da época era um país pouco industrializado e em desenvolvimento. Getúlio Vargas estava nessa transformação. Ele queria implementar no Brasil uma siderúrgica nacional. Os americanos ofereceram ajudar o Brasil nessa industrialização e queriam implementar no Brasil a siderúrgica para Getúlio Vargas, em troca de Getúlio oferecer o apoio à guerra aos americanos. Getúlio Vargas a princípio havia recusado, pois não queria desagradar o lado alemão da história. No entanto, com os ataques alemães aos navios brasileiros, Getúlio Vargas aceita o apoio americano em troca de conceder territórios em Natais para os americanos criar uma base, assim poder facilitar o tráfego de aviões e navios americanos sobre o Atlântico e em busca de conquistar o norte da África. Com o apoio dos americanos, a indústria do Brasil entrou em uma crescente. O Brasil havia pela primeira vez na história sua siderúrgica e poderia desenvolver sua própria indústria nacional, assim também crescendo suas tecnologias.
Os americanos também teriam que dar treinamento para os soldados e aviadores brasileiros, já que o Brasil era pouco preparado militarmente falando. O Brasil teve um papel de fundamental importância para a Batalha do Atlântico. A Marinha do Brasil assumiu a posição de patrulha enquanto os americanos estavam ocupados escoltando os navios de suprimento dos aliados. Os americanos que estavam na cidade de Natal equiparam e treinaram as tropas brasileiras. O Brasil, junto com os americanos, conseguiu afundar alguns submarinos alemães. Soldados brasileiros, agora com bom treinamento e equipamentos novos e com novas tecnologias, estavam se mostrando fundamentais na batalha pelo Atlântico. O Brasil já havia afundado alguns submarinos, participou de importantes batalhas, assim como lutou sozinho contra os submarinos alemães e conseguiu sair com importantes vitórias. O Brasil afunda cerca de 18 submarinos alemães. Submarinos esses que eram extremamente tecnológicos e foram grande perca para a Alemanha. Assim, os americanos, impressionados com o Brasil, veem que realmente éramos importantes para o esforço de guerra. O Brasil sai como papel principal na Batalha do Atlântico em defesa do seu próprio território. Após quase 3 anos de treinamento, finalmente as tropas brasileiras entrariam em combate. O Brasil estava disposto a vingar seus submarinos afundados e seria enviado para a frente italiana de combate, assim sendo criada a Força Expedicionária Brasileira. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de 3 divisões. O primeiro escalão da primeira divisão embarca em sigilo no cais do Porto do Rio de Janeiro em julho de 1944. O comando da Força Expedicionária é do General Mascarenhas de Moraes. Com este e mais os 4 escalões que se seguiram, o Brasil enviou à Itália 25.445 expedicionários entre oficiais e soldados. Eu vou para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto pra pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Eu vou para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto pra pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Mais tarde vai ser pra nós dois, virão garotinhos depois. Se um dia, Maria, a pátria precisar, nós temos soldados pra dar. Eu vou para a guerra, Maria.
Depois de atravessar o Atlântico minado de explosivos poderosos e submarinos de tocaia, o navio transporte entra com os pracinhas do Brasil na Baía de Nápoles. As tropas brasileiras são designadas para a Itália e desembarcam no porto de Nápoles, assim finalmente estando na Europa após 2 anos de espera para o combate. O Brasil, que demorou cerca de 2 anos para completar seu treinamento, havia virado piada entre a imprensa brasileira, já que havia declarado guerra em 1942 e só chegou à Itália em 1944. Esses anos de demora para ir para o combate fez com que a imprensa falasse que era mais fácil uma cobra aparecer fumando do que o Brasil de fato entrasse na guerra. O bom humor dos soldados brasileiros fizeram com que eles pegassem essa frase e criassem a insígnia da cobra fumando para a Força Expedicionária Brasileira, também conhecida como FEB. O Brasil, após criar isso, ficou conhecido pelos americanos como Smoking Snake, a tradução literal de a cobra tá fumando. E com esse bom humor, o Brasil iria entrar em combate. Logo após sua chegada ao continente europeu, a FEB foi incorporada ao 5º Exército Americano, o qual seria o responsável por comandar toda a Força Expedicionária Brasileira. Rapidamente a FEB já entra em combate e tem como obrigação libertar e ocupar as cidades de Mossarossa, Monteconulale e Il Monte. Mesmo com pouca experiência em combate, os brasileiros se destacam. Então, os americanos atribuem cada vez mais responsabilidades aos brasileiros. Os brasileiros ficam responsáveis por ocupar mais e mais cidades italianas, enquanto os americanos tentam romper a linha gótica para finalmente chegar em território nazista. Cada vez mais e mais soldados brasileiros desembarcavam em território italiano. A 1ª, 2ª, 3ª e 4ª divisão brasileiras da FEB foram divididas e foram levadas uma a uma para a Itália, com diferença de cerca de 1 semana após a chegada da primeira. O Brasil tinha também para seu apoio uma própria divisão de artilharia, e também uma divisão de reconhecimento de combate, utilizando os carros M8 Greyhound que foram cedidos pelos americanos para o Brasil. Os americanos também estavam junto com as tropas brasileiras, assim como as comandavam e coordenavam seus ataques e suas defesas. O Brasil também estava prestes a receber um novo reforço muito importante para seu esforço de guerra. Fazer carnaval em Veneza, levando as bombinhas daqui. Caprichei bem meu mergulho, todo barulho ao atingir. Com as novas necessidades da guerra, o Brasil cria pela primeira vez na história sua própria força aérea. Juntando a aviação da Marinha e do Exército, é criada em 1941 a Força Aérea Brasileira, também conhecida como FAB. Um grupo de aviadores brasileiros é recrutado para o treinamento. Esses aviadores vão para o Caribe e depois para os Estados Unidos atrás de treinamento e aperfeiçoamento. São treinados então pilotos brasileiros prontos para a aviação de caça. Assim então surge o primeiro grupo de aviação de caça brasileira. Utilizando um avião P-47, tinham como missão ataque ao solo e apoio às tropas em terra. O primeiro grupo de aviação de caça inicialmente é designado para a cidade de Pisa. A partir dali, eles iriam operar no Teatro de Operações Italiano, lutando por todo o norte da Itália. O esquadrão, que ficou conhecido como Centapua, foi anexado ao 350º Grupo de Caça Americano, onde atuaria sob o comando dos americanos, assim como a Força Expedicionária Brasileira também estava fazendo. O grupo, que chegou em 1944 a solo italiano, começou a operar em 31 de outubro daquele mesmo ano. O
primeiro grupo de caça ficou responsável por realizar missões de bombardeios, ataques terrestres e escolta a bombardeiros, assim também como reconhecimento. Foi responsável por destruir pontos, ferrovias, depósitos de munições, veículos e instalações inimigas, desempenhando um papel crucial no avanço das tropas pela Itália. Os pilotos brasileiros executaram mais de 400 missões de combate, sendo reconhecido por sua eficiência e precisão, que impressionou os americanos e todo o alto comando do esquadrão aliado. Contribuiu para o isolamento das forças alemãs, dificultando seus movimentos e suprimentos. O desempenho do Centapoa trouxe prestígio à Força Aérea Brasileira e destacou a importância da aviação de caça no teatro de operações europeu. O grupo, atualmente, ainda é celebrado no Brasil. Ele ficou conhecido como um exemplo de coragem e competência militar no seu ramo. Os pilotos e membros do primeiro grupo de caça receberam várias medalhas e condecorações, tanto brasileira quanto dos Estados Unidos, em reconhecimento de sua bravura e eficiência. Também foram formados alguns heróis. Alguns pilotos se destacaram em suas missões, como o Tenente Sento Sé, que realizou várias missões de alto risco, e assim foi condecorado pelos americanos e brasileiros por sua bravura. O esquadrão enfrentou muitos desafios. Um deles, e o principal, foi a falta de confiança dos americanos para com os brasileiros, já que eram pilotos novos e tinham pouca experiência em combate. Além do desafio no combate, os pilotos enfrentaram desafios como adversidades meteorológicas, terrenos montanhosos e a necessidade de operar frequentemente sob fogo antiaéreo inimigo, o que causou muitas perdas para o Brasil. O esquadrão perdeu cerca de 16 pilotos mortos em ação, vários aviões abatidos. No entanto, a coragem e o espírito de sacrifício dos membros foram reconhecidos e celebrados. O esquadrão completou cerca de 445 missões contra os alemães em um total de 2.550 horas de voo em combate. O esquadrão foi altamente eficaz, com uma taxa de destruição de alvos que superou a expectativa do alto comando dos aliados, assim fazendo com que o esquadrão fosse reconhecido e, além de tudo, ter surpreendido a todos no combate. No final de 1944, a Força Expedicionária Brasileira intensificava suas operações na Itália, contribuindo significativamente para a derrota no eixo na Europa. Após meses de combate árduos, a FEB se encontrava na linha gótica, uma das últimas grandes linhas de defesa alemã na Itália. Com o inverno rigoroso, as condições se tornaram ainda mais desafiadoras. Enfrentando terrenos montanhosos, neve e lama, os brasileiros se uniram aos aliados em missões cruciais. O inimigo era a 148ª Divisão de Infantaria Alemã, além das unidades da 90ª Divisão Panzergrenadier. Entre novembro de 1944 e fevereiro de 1945, a FEB participou da importante Batalha de Monte Castelo. Foram várias tentativas frustradas até o sucesso em 21 de fevereiro de 1945.
Após sucessivas tentativas e muitas baixas, os brasileiros, com o apoio da artilharia e bombardeiro, finalmente conquistaram Monte Castelo, um efeito que marcou a superação das adversidades e o espírito de determinação da FEB. Com a queda de Monte Castelo, a FEB avançou para o norte da Itália. Em março de 1945, participaram da ofensiva contra as posições alemãs em Montese. Montese foi o palco de combates ferozes. Os soldados brasileiros enfrentaram a resistência pesada em terrenos urbanos. No entanto, conseguiram libertar a cidade após dias de lutas intensas e combates ferozes. As adversidades da FEB não se limitavam ao campo de batalha. Lidava também com severas condições climáticas e desafios logísticos. A escassez de suprimentos e a alta dificuldade de evacuar feridos complicavam ainda mais a situação. Mesmo assim, o moral das tropas permaneceu alto, alimentada pela determinação de combater pela liberdade e honra do Brasil. Em abril de 1945, os aliados lançaram uma ofensiva final na Itália. A FEB foi fundamental na libertação de diversas cidades, incluindo Coletino e Fornovo de Taro. Na Batalha de Fornovo de Taro, a FEB cercou e forçou a rendição de mais de 14 mil soldados alemães e italianos em um dos maiores feitos das tropas brasileiras na guerra. Além dos 14 mil soldados, o Brasil também havia feito como prisioneiro de guerra diversos veículos e animais utilizados pelos alemães para ajudar no seu esforço de guerra. Essa ficou conhecida como a primeira grande rendição de uma divisão alemã, e ela sim aconteceu somente para os brasileiros que sozinhos conseguiram render toda uma divisão alemã pela primeira vez na história da Segunda Guerra Mundial. Por mais enfrentar várias adversidades, os brasileiros sempre continuaram com seu bom humor. Conhecidos por serem bastante brincalhões, inclusive com os americanos, os brasileiros lutaram na guerra com muita seriedade. No entanto, nunca perderam seu espírito brasileiro, gostavam muito de cantar, dançar e fazer diversas festas enquanto não estavam em combate. Diversas histórias mostram que o Brasil, além de um bom combatente, conseguia ser uma boa pessoa. O Brasil foi o único país latino-americano a enviar tropas para lutar na Europa. A Força Expedicionária Brasileira contou com aproximadamente 25 mil soldados que lutaram na Itália entre 1944 e 1945. A participação do Brasil na guerra levou a uma restauração significativa na economia do país. O governo implementou medidas para aumentar a produção industrial e agrícola, visando abastecer tanto a população quanto os esforços de guerra dos aliados. A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, se tornou um ponto estratégico importante devido à sua localização geográfica. O aeroporto de Parnamirim foi usado pelos americanos como base para a operação de transporte e patrulha no Atlântico Sul, facilitando a rota aérea entre as Américas e a África. A relação do Brasil e dos Estados Unidos também foi intensificada. A entrada do Brasil na guerra marcou um fortalecimento significativo na relação com os americanos. O Brasil recebeu ajuda militar e econômica dos americanos que contribuiu para o desenvolvimento na estrutura e nas Forças Armadas brasileiras. A guerra também teve um impacto cultural no Brasil, com a introdução de novos costumes, músicas e a influência americana na vida cotidiana. Esse período viu a popularização de gêneros musicais como o samba e o início de uma maior influência cultural dos Estados Unidos sobre o Brasil. Em 2 de maio de 1945, as forças alemãs na Itália se rendem. A participação da FEB foi crucial para esse desfecho. A coragem e o sacrifício dos soldados da FEB foram reconhecidos internacionalmente, trazendo orgulho ao Brasil e honrando a memória dos que caíram em combate. Com o fim das hostilidades, os soldados brasileiros começaram a retornar para casa, trazendo consigo marcas de guerra e sensação de dever cumprido. A FEB deixou um legado de bravura e resiliência.
lembrado até hoje com um dos monumentos mais gloriosos da história militar do Brasil. O espírito da Força Expedicionária Brasileira continua vivo nas homenagens e nas memórias daqueles que lutaram pela liberdade, um capítulo heróico que nunca será esquecido. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Soldados do Brasil, cumprindo o que prometera na visita feita a este mesmo hospital militar, quando aqui chegou a primeira leva de feridos de guerra, vimos hoje, em ato público e solene, conceder as condecorações do mérito por serviço de campanha aos soldados do Brasil, que seguiram a combater nos campos de batalha da Europa e que de lá regressaram, trazendo nas gloriosas cicatrizes o atestado da sua bravura. E em que condições e em que termos travastes estes combates? Num meio diverso, em pleno inverno, entre o frio e a chuva, o gelo e os temporais, temporais de fogo e de água, ascendestes as montanhas escarpadas à procura do inimigo que vos aguardava em terreno adrede preparado com todos os requisitos do aperfeiçoamento técnico da guerra moderna. E vós o defrontaste, e vós o venceste, e vós o desalojaste das suas posições, cumprindo a vossa missão e superando-vos a vós mesmos.